nosso segundo encontro do livro 1, né? Para aqueles que estão aqui, que fazem o livro 2, eu já mandei uma mensagem, amanhã a gente vai considerar feriado, então descansem, aproveitem, e aí, para a gente compensar a aula de amanhã, a gente estende em uma semana o livro 2, né? O livro 2 acaba terminando na semana seguinte em relação aos demais, tá joia? Gabriele, se você está me ouvindo, Gabriele? Olá, professora, tô sim. Entra ali na equipe do Teams e veja que tem uma reunião paralela ali. Entra ali, avisa o pessoal, passa o link certo para eles. Na verdade, peça para eles acessarem o e-mail, que lá tem o link que eu acabei de mandar. Tá joia? Beleza, Então tá vou bom. entrar lá. Tá bom. Bom, então, pessoal, o tema de hoje é o capítulo 4, né, do livro 1. Então, notem que nós pulamos o capítulo 2 e o capítulo 3, né? São dois capítulos. O capítulo 2 fala um pouco sobre a circulação das mercadorias, e o capítulo 3 ele se detém mais na questão do dinheiro, né? Então, nós já tínhamos discutido que o dinheiro é uma questão bastante polêmica, merece um curso só para ele, né? Então, a gente pula esse capítulo e pula toda a discussão sobre o dinheiro. Vocês receberam lá, quem tiver disposição e ânimo para ler toda a literatura aí sobre essa polêmica do dinheiro. Mas nós vamos seguir a partir do capítulo 4 com praticamente, eu acho que a gente não pula mais capítulos, né? Acredito que segue direto. E aí vocês vão perceber como os temas eles são, assim, numa sequência evolutiva, né? É preciso ter entendido o capítulo anterior para ir entendendo as outras coisas. Então, para a gente entender esse capítulo 4, que eu considero um dos mais importantes, assim, do ponto de vista do fundamento da teoria do Marx, a gente vai ter lá o capítulo 1, que apresenta a teoria do valor-trabalho, e na sequência o capítulo 4, que apresenta a teoria da mais-valia, né? Então, são dois capítulos, assim, fundantes da teoria do Marx, que se a gente não entender, a gente não entende mais nada, né? Não tem como entender o resto. Então, pessoal, eu queria chamar vocês para reflexão, antes da gente entrar no capítulo 4, para a gente pensar assim, o que fica mais, o que foi a coisa mais importante, a conclusão mais importante que a gente tira do capítulo 1, né? O capítulo 1 vai nos dizer o seguinte, né? Todo aquele detalhamento que o Marx faz sobre o valor, né? Aquelas características que ele explica, mas no final das contas, o que é importante para a gente entender é que na teoria do Marx, na explicação que o Marx construiu sobre o capitalismo, o trabalho tem um lugar muito importante, muito central, né? Para o Marx, só o trabalho produz valor, pessoal. Não há produção de valor fora da esfera de produção, né? Por quê? Porque é na esfera de produção onde o trabalho é despendido. Portanto, nos atos de compra e venda não há produção de valor, né? Porque somente o dispêndio da força de trabalho e não de toda a força de trabalho, e aí a gente entra lá naquela discussão sobre trabalho produtivo e improdutivo, que eu passei para vocês o texto do Marx por e-mail, mas, de modo geral, a força de trabalho é a única fonte do valor, né? E por que isso é importante, pessoal? Bom, isso é fundamental, porque a gente está num modo de produção onde a sociedade se divide em basicamente dois grandes grupos, né? Um deles, que é bem pequenininho, né, que do ponto de vista mundial não soma 2% da população, 3%, vai. Tá bom, vamos falar 5%, para arredondar, né, eventualmente, e atender todos os países, que é a classe capitalista, né? A classe capitalista definida enquanto aquela que detém a propriedade dos meios de produção. E um outro grupo que é enorme, que contempla todo o resto da população, portanto, 95% da população mundial, que é a classe trabalhadora, né? Que é aquela que só tem uma coisa para vender, pessoal, que é a sua própria força de trabalho, tá? Então, por que é tão importante o capítulo 1 do Marx? Porque ele nos revela que a grande massa da população que detém a coisa mais preciosa, que é a força de trabalho, a única capaz de gerar valor, portanto, riqueza, não se apropria de toda a riqueza gerada, né? Então, essa é uma coisa bem importante que a gente tira do capítulo 1.
E isso vai ser só explicado por que isso acontece, como que isso acontece ali no capítulo 4, quando Marx se detém na explicação da origem da mais-valia. Notem que o capítulo 4, ele tem um nome estranho, né? O nome do capítulo é A Transformação do Dinheiro em Capital. O Marx podia ter facilitado a nossa vida e ter colocado assim, a origem da mais-valia. Ia ficar bem melhor, as pessoas iam folhear o capital e iam falar, opa, esse capítulo é importante, esse aqui eu vou ler. Mas eu tenho certeza que a maior parte dá uma folhada e passa batido, porque, afinal de contas, o que é a transformação do dinheiro em capital, não é? Mas ele explica isso na medida em que ele vai fazendo todo aquele desenvolvimento da explicação da circulação simples de mercadoria até chegar no circuito do capital. Na circulação simples de mercadoria, pessoal, aquilo que o Marx esquematicamente chama de MDM, o dinheiro não se transforma em capital. Por que o dinheiro não se transforma em capital ali? Porque o dinheiro está simplesmente intermediando uma relação de troca cujo objetivo final é o consumo, né? Então, se o objetivo final é o consumo, obviamente que não há ali conservação de valor, nem tampouco expansão de valor. O que há ali é a destruição do próprio valor no ato do consumo, né? Então, o capítulo fala sobre a transformação do dinheiro em capital neste sentido. O Marx está querendo identificar qual é o circuito onde o dinheiro se transforma em capital. E não é no circuito da circulação simples de mercadorias, é isso que ele está explicando. Então, essa circulação simples de mercadoria, como eu digo lá na minha videoaula, não sei se todos tiveram oportunidade de assistir, mas é importante entender que ela não é, pessoal, uma explicação, digamos assim, histórica que o Marx está fazendo ali, como se a circulação simples de mercadoria fosse um período pré-capitalista, não. Aquilo lá é um instrumental analítico que o Marx utiliza para explicar o próprio capitalismo. Mas o que ele está fazendo ali? Ele abstrai o capital, né? A circulação simples de mercadoria abstrai o capital para mostrar um circuito que é igualmente importante no capitalismo, mas que não é o circuito do capital. E que circuito é esse? O circuito do consumo, né? Então, alguém toma uma mercadoria, vende, ou seja, troca essa mercadoria por dinheiro, então a relação MD. Depois, com o dinheiro em mãos, essa pessoa compra uma outra mercadoria. Mas por que ela compra essa outra mercadoria? Simplesmente para saciar uma necessidade de consumo. O importante dessa circulação, desse esquema analítico, né, é mostrar que o dinheiro ele permanece continuamente, ele suspenso na circulação como forma geral da riqueza. E é justamente isso que nos dá a possibilidade de enxergar que espontaneamente, a partir do circuito do consumo, ou seja, da circulação simples de mercadoria, nasce um outro circuito, que é o circuito do capital. Então, o Marx começa a se deter mais na análise do DMD', né? O que ele vai chamar de fórmula geral do capital. Bom, e aí tem uma coisa que todo esse preâmbulo que o Marx faz, né, é para chegar na seguinte coisa. O Marx quer mostrar que a fórmula geral do capital, o DMD', ele contém uma contradição aparente, né? Que contradição é essa, pessoal? Então, lembre, o DMD' significa o quê? Alguém possui uma quantidade de dinheiro, com essa quantidade de dinheiro, essa pessoa compra mercadorias. Essas mercadorias, por alguma razão, essa pessoa vende e consegue mais dinheiro no final do circuito, que é o D'. Então, o linha, né, o apóstrofe desse D, ele indica para a gente que ele é uma quantidade de dinheiro maior do que aquela inicialmente gasta por esta pessoa aqui, que vai ser o nosso capitalista, né? E o Marx vai dizer que existe uma aparente contradição aqui nesse circuito, porque ele está dizendo assim, ó, como é que é possível o D inicial ser maior do que o D final, e mesmo assim garantir o nosso pressuposto de que as mercadorias são vendidas pelo seu valor, né? Ou seja, de que há uma troca de equivalentes aí. O que o Marx está querendo dizer é assim, ó, tudo bem, se eu tenho 100 unidades monetárias, ou seja, a quantidade de dinheiro, eu troco por M. E esse M, que é uma mercadoria, só pode custar 100 unidades monetárias, porque se essa troca está acontecendo é porque os dois têm esse mesmo valor. Agora, a pergunta que ele quer responder é a seguinte: como é que essa mercadoria se transforma em dinheiro acrescido de valor? Né?
esse circuito aqui não nos mostra como isso acontece, porque esse é um circuito exclusivamente da esfera da circulação, né? Eu tenho aqui uma relação de venda, que é o DM, e uma relação de compra, uma relação de compra, que é o DM, e uma relação de venda, que é o M de linha. Não fica claro para a gente aqui como é que surge o valor, né, desta relação de troca. Deixa eu ver, tem o povo aqui está me falando alguma coisa no... Não, acho que é no Teams. Gabriela, você conseguiu chamar o pessoal para essa reunião aqui? Estou vendo que tem uma reunião aberta lá. Bom, eu não sei se ela está aqui, mas enfim. Bom, eu acho que ela está me respondendo em outro lugar, porque eu não estou vendo aqui nesse chat. Bom, mas enfim. Então, o que o Marx faz é tentar, a partir desse circuito da circulação de mercadorias, o DM de linha, ele quer dizer assim, pessoal, existe aí uma aparente contradição. O capitalista não vai adiantar dinheiro para recuperar a mesma quantidade lá no final. Portanto, o D não pode ser igual ao D final. Mas, ao mesmo tempo, o D inicial também não pode ser diferente do D final, porque rompe com o princípio da troca de equivalentes. Lá no meu slide, lá na minha aula, eu chamo de princípio da troca de equivalentes. Eu tenho dúvida se o Marx usa essa expressão, tá, pessoal? Mas a gente, com o passar do tempo, a gente vai usando essa expressão. Mas o que eu quero dizer com o princípio da troca de equivalentes, nada mais é do que o que o Marx chama de supondo que as mercadorias são trocadas pelo seu valor. É disso que ele está falando. Então, eu estou dizendo, estou supondo que haja troca de equivalentes, ou seja, as mercadorias são trocadas pelo seu valor. Se isso está acontecendo, como é que é possível o D inicial ser diferente do D final? Mas, ao mesmo tempo, é preciso que ele seja diferente, porque senão esse circuito não faz sentido do ponto de vista do capitalista. Ninguém vai adiantar 100 unidades monetárias para recuperar 100 unidades monetárias lá no final, certo? E aí o Marx fala, olha, a gente só resolve essa aparente contradição se nós nos determos na análise da compra e venda da mercadoria força de trabalho. Então, essa é a parte 3 do capítulo, que eu também considero bem importante, porque é onde o Marx vai definir o que é valor e o que é valor de uso da mercadoria força de trabalho, tá? E ele faz toda essa discussão, né? Nós vimos no capítulo 1 o que era valor, né, pessoal? E a gente chegou a definir valor como sendo tempo de trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria. Bom, agora o Marx está dizendo assim, olha, mas a força de trabalho também é uma mercadoria. O capitalismo é um modo de produção que generalizou o produto do trabalho humano na forma mercadoria, e tudo se transforma em mercadoria, inclusive a força de trabalho. E aí ele vai definir qual seria o valor da força de trabalho, então, né? Se o valor de uma mercadoria qualquer é a quantidade de trabalho socialmente necessária para produzi-la, então esse conceito precisa ser aplicável à mercadoria força de trabalho. E como é que ficaria esse conceito? O Marx vai dizer assim, olha, o valor da mercadoria força de trabalho é a quantidade de trabalho socialmente necessária. Lembre sempre que a forma do valor é o dinheiro, pessoal. Então, toda e qualquer quantidade de trabalho sempre pode se expressar numa quantidade monetária. Então, quando eu digo assim, o valor da força de trabalho é a quantidade de trabalho socialmente necessária para reproduzir a força de trabalho enquanto tal, o que eu estou dizendo é o mesmo assim, ó. O valor da força de trabalho é um equivalente monetário que garanta ao trabalhador reproduzir suas capacidades físicas e mentais diariamente, de modo que ele esteja, no outro dia, apto a novamente vender a sua força de trabalho, ou seja, ir para o mercado trabalhar. Tá? Então, o valor da força de trabalho é a quantidade de trabalho necessária para reproduzir esta mercadoria força de trabalho. E como é que eu reproduzo a mercadoria força de trabalho? Bom, a força de trabalho, para se reproduzir, ela precisa descansar, ela precisa se alimentar, ela precisa fazer a sua higiene pessoal para garantir a sua saúde, ela precisa de atividades que não permitam a ela enlouquecer, portanto, ela precisa se divertir, né? Porque uma força de trabalho enlouquecida é uma força de trabalho sem produtividade. Então, a definição de valor da força de trabalho do Marx é uma definição que contempla
o conteúdo histórico, social e moral da reprodução da força de trabalho. Alguns interpretam equivocadamente o conceito de valor da força de trabalho como sendo um conceito de subsistência, uma quantidade mínima de mercadorias que bota o trabalhador em pé. Não é isso, pessoal. A leitura desse capítulo nos mostra que o Marx está dizendo que o valor da força de trabalho ele é dado histórico, socialmente e moralmente. Então, por exemplo, se eu preciso ir no boteco, tomar uma pinga para relaxar a minha cabeça e reconstituir as minhas condições mentais de trabalho, bom, então isso é algo que faz parte do valor da força de trabalho, tá? Se eu preciso de um celular, porque um celular se generalizou entre a classe trabalhadora como uma mercadoria indispensável para o relacionamento social desse sujeito, então o celular faz parte do valor da força de trabalho. Então, o valor da força de trabalho não é uma quantidade mínima de proteínas, vitaminas que bota o sujeito em pé, tá? Tem esse aspecto histórico, social e moral. Então, de um lado, o Marx faz essa definição do que é valor da força de trabalho, e de outro, ele define o que é valor de uso da força de trabalho, tá? Nós definimos o que era valor de uso de uma mercadoria qualquer, lá no capítulo 1, e a definição era a seguinte: valor de uso da mercadoria é a capacidade que a mercadoria tem de satisfazer uma necessidade humana. No caso da mercadoria força de trabalho, o valor de uso nada mais é do que a sua capacidade de trabalhar, porque essa capacidade de trabalhar é que vai satisfazer uma necessidade de uma pessoa interessada em contratar essa força de trabalho. E essa pessoa é o capitalista, né? Então, o valor de uso da mercadoria força de trabalho nada mais é do que sua capacidade de trabalhar e, portanto, de gerar valor, né? Porque nós vimos que a única fonte do valor é a força de trabalho e, portanto, ela tem essa capacidade de trabalhar e, ao trabalhar, gerar riqueza, né? Portanto, valor. Então, o Marx, tendo em mãos esses dois conceitos, valor e valor de uso da força de trabalho, ele fala assim, bom, agora eu vou explicar para vocês o que é a mais-valia e qual que é a origem dela, tá? Aí o Marx vai mostrar o seguinte, no ato de compra e venda da mercadoria, o que está acontecendo, pessoal, né, dessa mercadoria força de trabalho? Quando o trabalhador vende a sua mercadoria para o capitalista, o que está acontecendo? Ele vai lá e combina com o capitalista, olha, ou o capitalista faz essa proposta, né? Você vai trabalhar aqui para mim 12 horas por dia e vai ganhar X lá no final do mês. Você aceita? Ah, eu aceito, tá bom. Então, neste contrato de compra e venda, já está estabelecido ali que o trabalhador vai trabalhar 12 horas, né? E, em troca, o capitalista vai pagar para o trabalhador pelo seu valor, e não pelas horas que ele trabalha, né? Então, neste ato de compra e venda, o trabalhador dá ao capitalista a sua capacidade de trabalhar, né? Dá não, entrega diariamente, né? E o capitalista dá em troca o valor da força de trabalho. Então, veja, neste sentido e nesta esfera, pessoal, não há uma troca desigual, tá? Há uma troca de equivalentes. O trabalhador está sendo pago pelo seu valor. Acontece que quando o trabalhador entra no chão da fábrica, lá no processo produtivo, nessas 12 horas de trabalho, ele produz uma quantidade de valor muito maior do que ele próprio custa. Então, o desfrute do valor de uso da força de trabalho por parte do capitalista dá ao capitalista a possibilidade de gerar um valor muito maior do que aquele que ele pagou para o trabalhador. Então, a diferença entre esse valor total que o trabalhador gera em uma jornada e aquilo que ele custou, aquilo que ele custa para ter a sua força de trabalho reproduzida diariamente de forma adequada, enfim, sem nenhum tipo de dificuldade, é muito maior. Então, o que sobra, a gente chama de tempo de trabalho excedente, e no capitalismo, o tempo de trabalho excedente chama-se mais-valia. Tá? Isso é uma coisa importante, porque o capitalismo não é o primeiro modo de produção
a extrair tempo de trabalho excedente, né? Isso já acontecia na Antiguidade Clássica, com o trabalho do escravo, isso já acontecia no feudalismo com o trabalho do servo, né? Só que lá, tanto na Antiguidade Clássica quanto no feudalismo, esse trabalho excedente, esse tempo de trabalho excedente, a gente não chama ele de mais-valia, tá? É só no capitalismo que o tempo de trabalho excedente a gente denomina de mais-valia. Então, pessoal, para finalizar a história e passar para a discussão, a mais-valia, por isso que o Marx fala que mais-valia é tempo de trabalho não pago. Não pago por quê? Porque no ato de compra e venda da força de trabalho, o que o capitalista pagou para o trabalhador é o valor da força de trabalho, e não o valor que o trabalhador tem potencialmente capacidade de produzir numa determinada jornada de trabalho, seja ela qualquer, tá? Bom, tem várias coisas importantes a serem ditas aí, mas eu quero abrir para o debate para ver para onde a coisa vai. Quero chamar a atenção para o seguinte, pessoal, tomem cuidado para não puxar o debate para a sua sardinha, tá? Vamos nos manter no capítulo, debatendo aí os aspectos do texto, né? Da forma como o Marx explica esses conceitos, né, para a gente poder exaurir aí essa discussão e que fique bem totalmente esclarecido essa questão da mais-valia. Então, eu vou abrir o debate, eu estou vendo que não tem ninguém com a mãozinha levantada, mas assim que alguém se animar, poderá falar e tirar suas dúvidas, tá? Quem se habilita por Eu primeiro? queria... Eu levantei um assunto que Ederson, por apareceu favor. aí. Ah, Deixa tá. eu pegar aqui. Tá joia. Pode falar, Ederson. Eu queria começar... A minha pergunta vai na sua última fala, que você falou que o trabalho excedente existiu em outras épocas, mas que no capitalismo Marx denomina como mais-valia. Mas isso para mim está claro, no sentido que você falou, porque só mudar o nome do sentido de uma operação que já existia antes. Qual que seria a particularidade da mais-valia no capitalismo em relação a esse trabalho excedente? Excelente pergunta. Tem várias particularidades, né? Então, o Marx fala em algum lugar, pessoal, não lembro se é nesse capítulo, e eu não tive tempo de reler ele. O Marx fala uma coisa que é bem bacana, comparando justamente esses três modos de produção. Eu acho que é nesse capítulo, tá? Mas eu não estou lembrada. O Marx vai dizer assim, que é curioso que o trabalho excedente lá na Antiguidade Clássica, ele não apareça para a gente, né? O trabalho do escravo aparece para nós como sendo um trabalho 100% explorado, né? Suponha uma jornada de trabalho do escravo, que na verdade ele não tem, porque é um contínuo a vida dele, né, dentro das condições de trabalho, mas o escravo ele trabalha um determinado período, e nesse período ele produz a riqueza, enfim, e se apropria de uma partezinha muito pequenininha dessa riqueza, na forma o quê? Daquela alimentação muito precária que lhe é dada, daquelas condições de moradia muito precária que lhe é dada, enfim. Mas ele se apropria de uma partezinha. Só que na Antiguidade Clássica, neste modo de produção, né, escravista, ocorre uma inversão completa do que ocorre no capitalismo, né? O trabalho pago fica totalmente encoberto. Aparece para nós como se o escravo trabalhasse absolutamente de graça, né? Então fica escondido aquela partezinha mínima que ele retira para o próprio sustento dele. Porque, afinal de contas, da onde que viria, né? Tem que vir do trabalho, não tem de onde vir, né? Aí o Marx passa para o feudalismo, ele fala assim, o feudalismo também, inversamente a esse modo de produção escravista e também ao capitalismo, ocorre um fenômeno diferente. O feudalismo deixa totalmente exposta a relação de exploração. A relação de exploração ali se estabelece, como todos nós sabemos, a partir de uma relação de dependência, né? Muitas vezes religiosa entre esses indivíduos aí do feudalismo. Mas o curioso que o Marx chama atenção é que essa relação de exploração ela é totalmente exposta, né? O servo trabalha, digamos, 3 dias nas terras do senhor feudal, então fica muito claro que esse é um trabalho que ele não se apropria, que ele trabalha e entrega
para o senhor feudal, enquanto os outros 3 dias da semana ele consegue trabalhar em terras comuns para o seu próprio sustento. Então, a relação de exploração aí, o trabalho excedente extraído do servo, ele é totalmente, ele é feito à vista de todos, né? E com o consentimento de todo o sistema, porque a relação de dependência entre eles é essa, né? Não é um problema. O capitalismo faz o quê? Encobre totalmente a relação de exploração. Então, o capitalismo faz o inverso do que acontece lá na Antiguidade Clássica. Se a Antiguidade Clássica encobria totalmente o trabalho pago, o capitalismo encobre totalmente o trabalho não pago. O capitalismo faz parecer que todo o trabalho é pago. Então, o Marx discute isso de forma bem aprofundada lá nos capítulos sobre o salário. O Marx vai dizer que a forma salário... Só um minutinho, eu vou pedir para o pessoal fazer silêncio aqui. Então, uma característica, desculpe o nome, Ederson, uma característica fundamental do capitalismo, no que diz respeito à apropriação do excedente, é que ele se faz totalmente pelas nossas costas, né? É totalmente oculto para todos do sistema que haja essa relação de exploração. Por quê? Porque o salário pago ao trabalhador nos faz parecer que é uma quantidade monetária paga pelo trabalho realizado. Bom, se fosse uma quantidade paga pelo trabalho realizado, eu perguntaria de onde vem o lucro, né? Então, o que o Marx está revelando, por assim dizer, é justamente essa ocultação que as formas econômicas no capitalismo assumem, né? E ele fez isso lá desde o capítulo 1, quando ele fala do fetichismo da mercadoria. O fetichismo da mercadoria nada mais é do que isso, né? O fato de que a forma mercadoria oculta as relações entre as pessoas, porque essas relações se dão entre as coisas produzidas por essas pessoas e não pelas pessoas diretamente. Ao longo de todo o Capital, o Marx vai revelando essas formas econômicas que aparecem no capitalismo e vai revelando como elas ocultam relações importantes. Então, no caso da relação de mais-valia, o salário, a forma salário, ela oculta totalmente a relação de exploração, porque não fica claro para a gente que o trabalhador trabalha uma jornada inteira, mas recebe só por um pedacinho dessa jornada, que é o equivalente ao seu próprio valor. Tá? Então, essa é uma das características que eu poderia dizer que distingue a apropriação do tempo de trabalho excedente no capitalismo, tá? Em relação às formas de apropriação de trabalho excedente em outros modos de produção. Talvez existam outras, mas não está me vindo à cabeça. Não sei se vocês querem fazer mais algum complemento, Ederson. Ô, Daiane, o Itamar, só para complementar, podia ajudar rapidinho? Pode, com certeza. No capítulo sobre fetichismo, ele inclusive faz uma boa comparação entre os 3 modos de produção, né? Da antiguidade, da Idade Média e o capitalismo. E aí, complementando o que você falou, tem uma característica importante no capitalismo, onde no capitalismo tudo é transformado em mercadoria, inclusive o trabalho. Esse é um adendo importante. Sim, isso é verdade, né? Em outros modos de produção, o produto do trabalho humano não se transforma, não é tudo que se transforma em mercadoria. Mas no que diz respeito à apropriação do excedente, uma das características é essa, né? O fato de que o excedente, o tempo de trabalho excedente no capitalismo, ele está totalmente oculto, né? Ele parece não existir, parece que o trabalhador recebe por todo o trabalho trabalhado. Quando, na verdade, ele recebe pelo seu valor, e ele tem a capacidade, ele tem a propriedade de criar mais valor do que ele próprio custa. Então, essa é a origem da mais-valia que está sendo explicada aí no capítulo 4. Ficou claro, pessoal? Vocês acharam fácil esse capítulo? Ou vocês acharam difícil? O Marx faz todo um preâmbulo ali, né? O item 1, ele discute toda a circulação simples de mercadoria, depois o item 2, a aparente contradição da fórmula geral do capital, só no item 3 é que ele vai tocar no assunto da origem da mais-valia. Mas eu acho que a explicação que ele dá fica bastante evidente, bastante claro qual é a origem da mais-valia. Diga, Cris. Esqueci de levantar a mãozinha, não achei. Agora achei. Ah, tudo bem. Agora, essa questão da mais-valia, você poderia explanar um pouquinho mais, e a questão da contradição, eu não consegui entender a contradição que você falou.
A contradição é assim, ó, né? Partindo da circulação simples de mercadorias, que é o MDM, o Marx deriva o circuito do capital, que é o DM de linha, tá? Não sei se vocês estão acostumados com essa terminologia, mas é uma terminologia que o Marx começa a usar agora e nunca mais abandona, pessoal. Então, é uma coisa importantíssima de se apropriar, porque ele usa isso, vai até o final do livro 3. Então, o DM de linha, né, é o circuito do capital. O Marx está mostrando como que o capitalista usa o dinheiro dele, e aí vem o título do capítulo, a transformação do dinheiro em capital, porque o Marx está dizendo assim, olha, o dinheiro só se transforma em capital. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Quando eu dava aula presencialmente, uma vez eu cheguei na sala de aula e os meus alunos tinham desenhado o tio Patinhas. No quadro, eles tinham desenhado uma piscina bem grande, com as moedas de dinheiro, assim, dentro da piscina, e o tio Patinhas pulando ali, né? E aí eu aproveitei esse desenho deles para falar sobre a transformação do dinheiro em capital. O que é a transformação do dinheiro em capital para o Marx? É a compra de mercadorias para o processo produtivo. Então, por exemplo, na circulação simples de mercadoria, eu uso o dinheiro para comprar uma mercadoria que vai satisfazer o meu consumo. Opa, então, este uso que eu estou fazendo do dinheiro não transformou ele em capital. O dinheiro só se transforma em capital se eu comprar duas espécies de mercadoria muito específicas e importantes. A primeira delas é a força de trabalho. E a segunda delas são os meios de produção. Sempre que eu uso o meu dinheiro para comprar meios de produção e para comprar força de trabalho, eu estou transformando o meu dinheiro em capital. E aí, a transação que está sendo indicada pelo DM é exatamente a transformação do dinheiro em capital, porque o capitalista, com o seu dinheiro, compra mercadorias, mas não quaisquer mercadorias, necessariamente meios de produção e força de trabalho. Bom, essa compra se dá na esfera da circulação, tá? Aí o circuito do capital não mostra a esfera da produção. Ele já mostra que essas mercadorias compradas vão ser vendidas por um valor acrescido, tá? Que é o de linha. Qual que é a contradição que o Marx identifica aí? É a seguinte: no capitalismo, não faz sentido adiantar uma quantidade de dinheiro para recuperar a mesma quantidade de dinheiro no final do circuito, concorda? Nenhum capitalista vai fazer isso. Para que o capitalista vai fazer isso, né? O capitalista, ele quer lucrar. Ele quer obter uma quantidade de dinheiro maior do que aquela que ele investiu. Então, a partir dessa afirmação, eu posso dizer que o D inicial tem que ser necessariamente menor do que o D final. O D final precisa conter mais valor do que inicialmente. Mas, se eu retomar aquela hipótese do Marx de que todas as mercadorias são trocadas pelo seu valor, ou seja, de que existe o princípio da troca de equivalentes, como é que eu explico que uma quantidade de dinheiro, suponha 100, compra mercadorias em qual valor? Só pode ser 100, por causa da troca de equivalentes. Como é que 100 em dinheiro poderia comprar uma quantidade de mercadorias que vale mais do que 100? Não tem como. Se eu pretendo respeitar a troca de equivalentes, não tem como. Então, esse dinheiro inicial de 100 compra uma quantidade de mercadorias igual a 100. E aqui vem como é que essa quantidade de mercadorias igual a 100 é vendida por uma quantidade de dinheiro maior do que 100. Esta é a contradição, né? A aparente contradição. Essa contradição ela só existe se eu me mantiver na esfera da circulação. Porque a esfera da circulação, ou seja, a esfera da compra e venda, das trocas de mercadoria, não me revela a origem do valor, não me revela a produção e a expansão do valor. Por que não me revela? Porque esta produção e essa expansão ela é realizada na esfera da produção, uma esfera que está oculta aqui, né? Então, a fórmula geral do capital, a DM de linha, ela está resumida. Para eu poder resolver essa aparente contradição e mostrar que é possível, ao mesmo tempo, respeitar a troca de equivalentes e observar que o capitalista
adianta uma quantidade e recupera uma quantidade maior no final, eu só consigo demonstrar isso, eu só consigo esclarecer essa aparente contradição se eu adentro a esfera da produção das mercadorias. Ao adentrar a esfera da produção das mercadorias, eu vou observar que no processo produtivo, numa jornada de trabalho, o trabalhador produz mais valor do que ele custou. E é exatamente isso que representa a produção, a expansão do valor. Então, essas mercadorias produzidas na esfera da produção e acrescidas de valor voltam para a esfera da circulação e aí sim vão ser vendidas pelos seus valores, né? Respeitando, de fato, a troca de equivalentes. Então, essa é a contradição, Cris. Essa é a aparente contradição, porque se ela fosse uma contradição verdadeira, ela não se resolveria. Então, o Marx chama de aparente contradição, porque ele resolve essa contradição analisando a compra e a venda da força de trabalho. É aí que ele faz aquela questão, então, da abstração, onde ele divide e subdivide todos os itens, vamos dizer assim, da mercadoria, para chegar no delinha. Isso? Ou eu estou pensando errado? Não sei se essa divisão que você está se referindo é as partes componentes do valor de uma mercadoria. Isso. Sim. É que ele entraria mão de obra, tudo que ele usou, tudo que seria necessário para a produção daquele item, daquele bem. Exato. Ele vai falar isso. Que ele chama de abstrair, né, no texto. Não, na verdade, abstrair é quando você retira alguma coisa, né? Uhum. Nesse caso, o Marx ainda não entrou nessa explicação, se eu não me engano, é no capítulo 6, é no capítulo cujo nome é Capital Variável e Capital Constante. Nesse capítulo, o Marx vai explicar as partes componentes do valor, e aí ele vai dizer, olha, existe uma parte componente do valor que chama capital constante. Ele nada mais é do que o dinheiro que o capitalista usou comprando máquinas e matérias-primas. Esse dinheiro precisa ser recuperado da mercadoria, né? Quando a mercadoria é vendida, quando a mercadoria é vendida, é preciso recuperar no preço da mercadoria tudo que o capitalista gastou com meios de produção, ou seja, com máquinas e matérias-primas, porque senão o capitalista vai à falência, né? O capitalismo vai à falência. Então, isso é o que o Marx chama de capital constante, nós vamos chamar de Czinho, C minúsculo. A outra parte componente da mercadoria é o que você falou de mão de obra, né? O Marx chama de força de trabalho. Tudo que o capitalista gasta com a força de trabalho chama-se capital variável. Variável justamente por essa razão, porque ele tem a propriedade de expandir o valor. Ele produz o seu próprio valor e ainda um valor a mais, que é o que a gente chama de mais-valia. E a terceira parte componente da mercadoria é justamente a mais-valia. Então, a gente poderia dizer que a mercadoria, de fato, tem 3 partes componentes, o capital constante, o capital variável e a mais-valia. Todas elas podem ser reduzidas a tempo de trabalho socialmente necessário, portanto, a trabalho, né? Eu acho que esse é o ponto central aí que liga a teoria da mais-valia com a teoria do valor apresentada no capítulo 1. Tá? Mas você tinha perguntado para eu falar explicar um pouquinho mais a mais-valia. Tá claro a questão da mais-valia? O que é a mais-valia? E por que alguns trabalhadores produzem mais-valia e outros não? Mais ou menos. Tá mais ou menos. Agora, com a descrição da contradição, né, você chegou na mais-valia e falando ali dos componentes, eu entendi um pouco, mas se desse para se aprofundar um pouquinho mais nessa questão, eu agradeceria. Tenta elaborar qual é a dúvida em relação à mais-valia. Certo. Tá? Daí você me pergunta. Mais alguém quer perguntar? Oi, eu quero perguntar, tá me ouvindo? Quem que é? Deixa eu ver aqui. Eu não sei porque no meu hoje não tá aparecendo legal aqui minhas mãozinhas. Agora tá aparecendo, peraí. Desculpe, eu acho que é... Quem que tá aqui? Carla. É Carla que tá falando? Ou é Thalita? Professora, sou eu, a Carla. Carla, eu tô vendo que você tá em 4º lugar de uma lista aqui. Que só agora eu atualizei a minha lista, tá? Eu vou passar a palavra pro Jonathan, porque pelo jeito ele tava por primeiro lá. Tá joia? Daí depois tem a Franciane, depois a Thalita e depois você.
Jonathan, você está me ouvindo? Olá, boa noite. Boa Tá noite, dando pode pra ouvir? falar. Desculpa não poder ligar a câmera porque eu tô no computador e o computador não tem a webcam. Não tem Mas problema. a minha pergunta é bem objetiva, é que eu fiquei aqui confuso e eu gostaria de compreender as diferenças entre o capital comercial e o capital financeiro. E qual é a relação dessas duas formas de capital com a mais-valia? Eu fiquei ali tentando compreender melhor, né, essa questão. Obrigado. Tá, joia. Bom, a relação do capital comercial e do capital financeiro com a mais-valia é que eles não produzem mais-valia, mas se apropriam de mais-valia. Essa é a ideia, tá? De acordo com a teoria do valor do Marx e com essa explicação que ele dá, sobretudo de acordo com a teoria do valor, porque a partir da teoria do valor, deve ficar claro para a gente que se o trabalho é a única fonte do valor, o valor só se produz na esfera da produção, onde o trabalho é dispendido e é usado para produzir mercadorias, tá? Isso é uma coisa importante porque diferencia o capital comercial do capital industrial. Então, o Marx vai chamar de capital industrial todo o capital que produz mercadoria e, portanto, valor, né? Naquele e-mail, eu acho que eu expliquei um pouco isso para vocês. Seja mercadoria atividade, seja mercadoria física. E aí ele está deixando bem claro o seguinte, o capital comercial não produz valor, por uma razão, né? Ele não possui a esfera produtiva, a fase produtiva, né? O capital comercial é um capital que se ocupa apenas da compra e venda de mercadorias. Essa compra e venda, na ótica do Marx, ela é entendida como uma mera transferência de propriedade de uma mercadoria que já existe do dono dessa mercadoria para quem está comprando a mercadoria. Então, se é uma relação de transferência de propriedade, nenhum átomo de valor está sendo produzido aí. A mercadoria já existe, ela foi produzida anteriormente, agora ela só está sendo comercializada, portanto, não está sendo produzido valor aí, né? Nos atos de comercialização, não se produz valor porque não se produz mercadoria, né? Essa é a ideia do Marx. E aí o Marx, antes de falar de capital financeiro, aliás, ele não usa essa terminologia, quem introduziu essa terminologia na teoria marxista, salvo engano, foi o Hilferd, né? O Marx, ele vai chamar assim, né? Livro 1, livro 2, o Marx trabalha só com o capital industrial. Tudo que o Marx está falando no livro 1 e no livro 2 refere-se ao capital industrial. Por quê? Porque o livro 1 é um livro que trata da produção de mercadorias. O livro 2 trata da circulação da mais-valia, mas o Marx ainda ali não apresentou o capital comercial. Ele tá tratando da circulação no sentido de demonstrar como é que aspectos da circulação afetam a produção da mais-valia. E só lá no livro 3 é que ele vai falar sobre a distribuição da mais-valia. Então, a ideia do Marx é assim: somente o capital industrial produz valor e, portanto, mais-valia, não o capital industrial, mas os trabalhadores contratados por ele, né? Só esse capital industrial produz. Os demais capitais se apropriam dessa mais-valia produzida pelo capital industrial. Mas por que isso? Isso está justificado e explicado em razão da divisão social do trabalho. Então, o capital industrial não realiza funções da circulação. Então, por exemplo, imagine se todas aquelas mercadorias que a gente encontra no supermercado, cada um daqueles capitais industriais tivesse a sua lojinha para vender a sua mercadoria, né? Isso representaria uma enorme quantidade de capital que seria retirada da esfera da produção para realizar a circulação das mercadorias. Então, no desenvolvimento da divisão social do trabalho entre os capitalistas, alguns se especializam na produção de mercadorias, outros na circulação das mercadorias. E é isso que acontece com os supermercados. Eles são capitais especializados em vender as mercadorias que o capital industrial produz. E isso representa uma baita economia de custo de circulação, tá? Porque você reunir todas as mercadorias ali economiza muito capital. Então, o que acontece? A tua pergunta era, qual a relação do capital comercial e financeiro com a mais-valia? Eles se apropriam de parte da mais-valia,
se apropriam legitimamente de parte da mais-valia, na medida em que eles realizam uma parte do trabalho necessário no capitalismo, que o capitalista comercial deixa de realizar, e com isso há uma grande economia aí de custo de capital, né, nessa realização. Como é que acontece isso? Bom, aí fica a surpresa lá para o livro 3. Existe um capítulo chamado O Capital Comercial, onde o Marx explica bem detalhadamente qual que é a origem do lucro comercial, tá? Só que antes de chegar nisso, pessoal, tem um capítulo importante que é a transformação dos valores em preços de produção. Sem superar esse capítulo, você não consegue chegar nesses outros, mas tudo bem, faz parte do livro 3. Como é que o capital industrial, como é que o capital comercial se apropria de parte da mais-valia produzida na sociedade na forma de lucro comercial. O mesmo é verdadeiro para o que a gente costuma chamar de capital financeiro. O Marx falava assim, existem 2 tipos de capital comercial, o capital de comércio de mercadoria e o capital de comércio de dinheiro. O capital de comércio de dinheiro é toda essa parte financeira aí, é um balaio de gato, entra tudo aí, tá? Note que ambos são capital comercial, portanto, nenhum dos dois produz valor nem mais-valia, mas se apropriam da mais-valia produzida na esfera produtiva. Inclusive, o valor com o qual se pagam os salários dos trabalhadores improdutivos também é uma dedução da mais-valia. Então, toda essa discussão está lá no capítulo 6º do Capital. O Marx faz essa discussão lá. Jonathan, respondi tua pergunta? Se você quiser reformular, complementar, daí peço que você entre no final da fila, tá bom? Não, esclareceu bastante. E pelo visto, é só no volume 3 mesmo, para ter uma ideia mais aprofundada sobre a questão do capital comercial. Muito obrigado. Somente lá, e você tem razão, é só lá que o Marx vai... É a primeira vez que o Marx fala sobre capital comercial, capital portador de juros, capital fictício, quem mais? Estou esquecendo alguém? Enfim, a renda da terra. A renda da terra também é uma parte da mais-valia do excedente produzido na esfera produtiva. Então, tudo isso, pessoal, representa a distribuição da mais-valia entre os capitalistas. Portanto, ela é analisada só lá no livro 3, tá bom? Franciane, pode falar. Boa noite, professora. Tá me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo, sim. Aproveito para agradecer e elogiar o seu trabalho, a sua atenção com os e-mails. Tá muito bom, viu? Obrigada. Então, eu acho que a minha pergunta tem a ver com a pergunta do colega, a pergunta anterior. Mas eu queria trazer esse conceito da mais-valia para esse trabalho virtual. Um exemplo que tá muito em evidência. O Big Brother, com os seguidores lá, eu ouvi dizer que uma das participantes lá, a Juliette, ela vai ganhar com as visualizações pelos milhões de seguidores em torno de R$ 1.700. Tem mais de 10 pessoas trabalhando assim nos canais de mídias sociais dela, né? Então, o trabalho hoje, ele está muito assim, muito... A gente não é um trabalho palpável, né? Então, são equipes que pensam assim rapidamente como dar uma guinada em empresas, tem muito isso agora, esses pensamentos rápidos assim. Eu queria que, se possível, você trouxesse essa ideia para o agora. Tá, joia. Eu não sei exatamente se eu entendi a qual tipo de trabalho você está se referindo em relação ao Big Brother, mas eu vou falar, veja se eu entendi certo, mas, por exemplo, provavelmente essa menina aí, que agora esqueci o nome, ela tem uma equipe que trabalha para ela, é isso? Ela tem uma equipe que trabalha para ela, tá. E tem um cálculo já, assim, que tá circulando essa informação, que de visualizações nas mídias sociais, ela vai ganhar mais de 1 milhão por mês. Entendi. Uhum. É um tema bem novo, assim, eu confesso que nunca me aprofundei nesse tema, tá? Que é o tema, toda essa coisa aí dos cliques, né?
dessa monetização que o YouTube faz, como é que isso é feito. Agora, qual que é a coisa importante, né? Não importa se o trabalho é palpável ou não é, não importa isso. Então, por exemplo, um show de música é um trabalho que não é palpável, né? Você concorda? Não é palpável. O cantor vai lá e canta. Qual que é o valor de uso que você está absorvendo quando você vai num show de música, né? Aquela música tem para você um valor de uso, por isso que você comprou o ingresso para ir lá. Tem um valor de uso, satisfaz uma necessidade emocional tua, enfim. E, por outro lado, esse show de música tem um valor, porque é tempo de trabalho despendido por N trabalhadores. O cara que montou o cenário, o cara que mexe no microfone, enfim. O cantor, o cara que escreveu a música. Então, assim, diversos níveis de concretude do trabalho, por assim dizer, né? Então, o fato dele não ser palpável não é importante. Agora, é preciso investigar um pouco mais como é que essas relações que se dão aí na internet, essa coisa do YouTube, como é que o YouTube faz. Mas o importante é dizer assim, ó, se o negócio se configura como uma mercadoria, se ele tem valor de uso para alguém, nem que seja, por exemplo, pessoal, programa de fofoca. Alguém pode achar absolutamente inútil, certo? Porque não gosta das fofoquinhas. Mas pode ser que tem gente que gosta da fofoca. Portanto, satisfaz uma necessidade humana, que não é da barriga, não é do estômago, como o Marx diz lá no capítulo 1, mas é da cabeça. Então, esse programa de fofoca, né, ele tem valor de uso e ele tem valor, porque ele representa dispêndio de força de trabalho humana em diversos aspectos. Então, o que precisa ser analisado nesses tipos de trabalho é isso, que valor de uso eles têm e qual é o valor deles, né? Qual é o dispêndio de trabalho que é realizado por eles e como eles comercializam esse valor de uso que eles produzem. Se tudo isso puder ser identificado, isso daí é trabalho produtivo, é capital industrial, normal. Assim como o transporte, uma atividade totalmente intangível, o transporte é capital industrial, né? O trabalho contrata o motorista como força de trabalho, tem meios de produção, que é o ônibus, né? E o valor de uso que ele nos dá é uma coisa totalmente não palpável, né? Que é o fato dele me levar de um lugar para o outro. Então, assim, sempre quando a gente for analisar se o troço se a atividade é produtiva ou improdutiva, é preciso ter em mente isso, né? Qual é o valor de uso que ela está produzindo? Ela está produzindo valor de uso, né? Esse valor de uso implica em dispêndio de trabalho humano, né? Então acho que é isso. E aí vai produzir mais-valia na medida em que existia ali a relação de assalariamento. Então, assim, pode ser que muitos desses trabalhadores que trabalhem para ela trabalhem na forma da uberização, por exemplo, né? Que é uma nova forma de relação de trabalho, que não é, segundo a minha interpretação, trabalho assalariado, mas estabelece uma relação com o circuito do capital. E ao estabelecer essa relação com o circuito do capital, é passível de exploração, tal como o trabalho assalariado. Então, precisa, assim, pesquisar essas atividades específicas. Uma vez eu fui num congresso, eu vi o pessoal discutindo lá se o fã, né? Eu sou fã do Felipe Neto. Estou falando do Felipe Neto porque, infelizmente, o meu filho acompanha ele. Sou fã do Felipe Neto e eu clico lá em curtir. Isso é trabalho ou não é trabalho? Né? Então, tinha essa discussão lá daquele pessoal. Eu confesso que não é o meu ramo de pesquisa, mas é totalmente possível de ser pesquisado, né? A gente só precisa das categorias básicas e pegar elas e aplicar ali para ver o resultado que dá. É isso. Daiane, mais uma Diga, vez, eu poderia dar uma contribuição? Claro, sem dúvida. Esse tema é candente, inclusive é a minha área de pesquisa, né? Maravilha, então. Eu até publiquei um livro recente chamado A Operação Zelotes e a Venda da RBS, e lá eu trabalho o conceito de grupos econômicos de comunicação. E nós trabalhamos na perspectiva da economia política da comunicação. Então, você conhece aquele pessoal lá, o César Bolanho?
Isso, eu participo do grupo que é vizinho ao dele no Intercom. Nós temos um grupo chamado Estratégia Política em Comunicação e tem um grupo dele de Economia Política da Comunicação. Então, são tudo parentes próximos do mesmo campo de Economia Política da Comunicação. Então, não sei se foi a Carla ou a Thalita que colocou essa questão da visibilidade da moça, né? Então, foi a Franciane. Franciele, é muito interessante, porque você já abre uma nova vertente no campo da economia política, na perspectiva de Marx, que é o campo da economia política da comunicação. E aí tem uma coisa muito interessante, tá? Que é a mercadoria audiência. Tá? Que é muito interessante, porque o Big Brother é o exemplo clássico da mercadoria audiência, né? Que antes de ser veiculado enquanto programa na TV, ele já se vendeu para os patrocinadores. E os brothers são super explorados porque eles vivem fazendo propaganda gratuita diariamente, né? Veja a prova lá do líder, é as lojas americanas, né? Então, ali se trata de duas questões importantes no campo da economia política. Primeiro, a mercadoria audiência, né? Que aí você pode discutir todas as categorias de Marx, mais-valia, etc., né? E a categoria, além da categoria audiência, você tem a categoria extração do tempo livre, né? Porque, na verdade, você está explorando o tempo livre do trabalhador, veiculando o Big Brother. Aí tem todas as categorias de Marx que você poderia aplicar. E aí a ideia, a sugestão é pegar as teorias da Escola de Frankfurt, que vai trabalhar essas questões da celebridade, da visibilidade que a mídia coloca, né? Porque a nossa amiga lá foi esperta, ela montou uma equipe para dar visibilidade dela nas mídias sociais, para as mídias sociais exercer pressão na hora da votação, né? E isso vai ter uma série de consequências. Então, você abre aí um campo muito interessante de pesquisa, né? Então, só queria dar essa contribuição no sentido de que você pode, no campo da economia política da comunicação, trabalhar tranquilamente com as categorias de Marx, né? Todas essas que a gente já viu no primeiro capítulo que você abordou e nesse dia de hoje, né? Então, até queria parabenizar foi a Franciele, né? Porque aí você tem uma baita área de pesquisa. A Franciane, você tem uma baita área de pesquisa, né? E eu venho trabalhando isso desde o tempo de aluno de jornalismo. Olha aí, Franciane, se Obrigado, você está interessada nesse tema, você troca ideia com o Itamar, tá? Eu confesso que eu não conheço muito os autores da Escola de Frankfurt. O que eu mais conheço foi um que, por acaso, eu trabalhei na minha tese de doutorado, que é o Son Hettel, mas ele até se distancia um pouquinho da Escola de Frankfurt, então, não sou a pessoa mais indicada para falar, e, assim, eu teria que ler para saber, eventualmente, a minha opinião sobre isso, mas troca uma ideia com o Itamar aí, que talvez você consiga avançar bastante aí. Obrigada, professor Itamar. O Bolanhos trabalha, então, com essa ideia de, seguindo Marx, a mercadoria audiência, vinculada à questão dos meios de comunicação. Então, professor Itamar, esse não é meu campo específico de pesquisa, mas é muito curioso, e eu conheço pessoas que estão debruçando sobre isso, né? Conheço pessoas de perto, assim, que estão pensando essas questões, mas como está muito em evidência, especialmente agora nesse período de pandemia, que a gente não está nem circulando, né? Esse trabalho ficou muito em evidência e é muito interessante, muito curioso mesmo. Depois eu vou te procurar para fazer contatos, estabelecer contatos com o meu amigo, né? Que preocupa com essas questões. Eu mesma, meu trabalho está relacionado, tem um elemento virtual, porque eu uso o conceito de virtualização da água, mas tem a ver com renda da terra e outras questões, mas agradeço demais, viu? Eu que agradeço, Franciane. Então, vejam que essa coisa, pessoal, a gente precisa sempre tentar localizar esse objeto de análise dentro dos parâmetros fundamentais que o Marx ofereceu para a gente, né? Então, será que é trabalho produtivo, é improdutivo, produz valor, não produz valor? Então, o que eu primeiro preciso me perguntar? Produz mercadoria? Né? Que tipo de mercadoria? É uma mercadoria? É tangível, não é tangível? Isso não importa, mas é uma mercadoria?
o que precisa para ser uma mercadoria? Ah, precisa ter valor de uso, precisa ter valor. Então, a leitura do capítulo 1, a leitura do capítulo 4 vai dando para a gente esses instrumentais para a gente analisar as coisas mais diferentes que possam aparecer por aí. Thalita, a palavra é sua. Boa noite, estão me ouvindo? Estamos. Eu não vou conseguir ligar a câmera porque também está dando problema aqui, mas enfim. Primeiramente, eu queria reforçar o comentário da Franciane, elogiando a professora, que está fazendo um belo trabalho. Muito obrigada aí pela proatividade. A minha dúvida é a respeito do circuito do capital, que você tinha falado, DMD linha. Eu não sei de modo aprofundado as discussões atuais quanto a esse circuito do capital, porque eu já vi fórmulas de D linha, de dinheiro pelo dinheiro. Eu queria saber mais um pouco sobre isso, se você saberia comentar a respeito disso, sobre a atualização dessa fórmula, e obrigada. Então, Thalita, não é uma atualização, tá? De novo, tua pergunta nos remete lá ao livro 3, tá? O circuito de valorização do capital portador de juros é o D de linha. Porque o capital portador de juros, ele não possui a esfera da produção. Então, o que ele faz? O capital portador de juros é um capital, uma quantidade de dinheiro que o dono desse capital empresta para alguém, empresta para o capitalista, sobretudo, né? Então, imagine um capitalista que não tem dinheiro para realizar, ou tem só uma parte do dinheiro para realizar um determinado processo produtivo. Aí ele toma emprestado a outra parte, tá? Ele toma emprestado, então é o D do capitalista portador de juros. Este capitalista industrial usa esse dinheiro, compra força de trabalho, compra meios de produção, explora o trabalhador lá no processo produtivo, no sentido, exploração no sentido de apropriação de trabalho alheio, produz mais-valia, vende a sua mercadoria acrescida de valor, acrescida de mais-valia, e depois que o capitalista industrial está com esse dinheiro na mão, ele precisa devolver para o capitalista que ele tomou emprestado. Então, vejam que o capital do capitalista portador do capitalista monetário, né, na forma de capital portador de juros, se valoriza sem passar pela esfera da produção, porque essa esfera da produção foi realizada pelo capitalista industrial. Então, de fato, o circuito D de linha é o circuito de valorização do capital monetário, portador de juros, enfim. Mas também está lá no livro 3, né? Tema do livro 3, que quem tiver interesse vai acompanhar lá com o Yuri, com a Gabriela e com o Matheus. Entendi, muito obrigada. De nada. Carla, agora sim a palavra é sua. Boa noite, professora. Primeiramente, boa noite. Pelo trabalho que você está fazendo. Então, a minha pergunta é se o trabalho do cuidado ele pode ser entendido dentro da lógica capitalista como se ele entra na lógica da mais-valia, ou se ele realmente é completamente invisibilizado. Excelente pergunta. Tudo vai depender de como ele é feito. Então, por exemplo, o cuidado que eu tenho com o meu pai que é idoso, né? É um trabalho que a gente costuma chamar aí na literatura de trabalho reprodutivo, né? Reprodutivo por quê? Porque ele reproduz em diversos aspectos, né? As condições de vida da classe trabalhadora, mas não só da classe trabalhadora, mas enfim, eu, enquanto classe trabalhadora, uma parte dela uma parte das tarefas que eu preciso fazer é cuidar do meu pai que é idoso. Agora, essa relação é uma relação de trabalho reprodutivo onde não há produção de mais-valia, por uma razão óbvia, que a relação que está sendo estabelecida aqui é uma relação familiar. Só vai produzir mais-valia quando essa cuidadora for contratada por um capital. Se ela for contratada por uma família para cuidar de um idoso, ainda assim não é produção de mais-valia, tá? Porque não se trata do circuito do capital. Essa cuidadora, ela só produz mais-valia se ela for contratada por um centro de cuidador de idoso, por exemplo.
ela trabalha para o centro de cuidador de idoso. Ela vende a força de trabalho para esse centro de cuidador de idoso. O centro de cuidadores paga para ela o valor da força de trabalho dela mensalmente. Então, nesta situação, o trabalho da cuidadora é trabalho produtivo, produtor de mais-valia. Então, vejam de novo o conceito que está lá no capítulo 6º. Para ser trabalho produtor de mais-valia, precisa atender simultaneamente duas premissas. Primeiro, precisa produzir mercadoria. Ah, mas o cuidado com um idoso é uma mercadoria? Sim. O cuidado, uma coisa totalmente intangível, mas ele é uma mercadoria no sentido de que ele é um valor de uso, né? Que é o cuidado com a pessoa. Professora. Diga. Não sei se a professora conhece a Silvia Federici. Conheço. Algumas coisas, poucas coisas. Nunca li ela profundamente, mas eu tenho, assim, todo ano alunas feministas que querem fazer trabalhos, monografias sobre o trabalho reprodutivo. Então, eu passei os olhos aí no trabalho dela. Mas você quer falar alguma coisa sobre o que ela diz? Não exatamente também, porque não me debrucei sobre a obra dela, mas, assim, pensando nessa questão da mulher, que com o próprio corpo dá vida ao trabalhador, vai alimentar o trabalhador, vai criar todos os mecanismos, né, as ferramentas para que ele chegue na fábrica podendo vender sua força de trabalho. E isso muitas vezes nem considerado trabalho é. Eu fico pensando se realmente não, assim, né, quem sou eu para questionar o Marx, né? Não, qualquer um pode questionar o Marx. A gente não pode tratar o Marx como o argumento da autoridade, como o sujeito, né? Mas, enfim, continue. Eu fico pensando se esse trabalho do cuidado, que historicamente, né, é desempenhado principalmente pelas mulheres, ele não está ali aglutinado na mais-valia, e é a ferramenta do capital, e o capital ele é exercido, né, estruturado pelo patriarcado, né? O patriarcado é uma estrutura do capital, e se não está se apropriando desse trabalho feminino, até me perdi agora. Mas, bom, se esse trabalho feminino não está diluído aí na mais-valia. Olha, então, na verdade, eu acho que tem que separar algumas coisas, né? Por exemplo, o conceito que o Marx dá de valor da força de trabalho, ele já deveria contemplar, né? Tudo que é necessário para o trabalhador se reproduzir enquanto tal, né? Inclusive o Marx menciona, curiosamente, né? Ele menciona o cuidado com os filhos. Ele menciona esse cuidado com os filhos no sentido de que ele percebeu que é preciso reproduzir a classe trabalhadora enquanto tal, porque se ela não for reproduzida, né, em uma geração, o capitalista não tem mais quem explorar. Então, isso entraria aí no conceito de valor da força de trabalho, que está lá no... Notem que nesse capítulo, o Marx faz a primeira apresentação dele do conceito de valor da força de trabalho, mas depois ele reapresenta lá no capítulo sobre a maquinaria, no item A. De qualquer maneira, essa coisa do cuidado, né, do cuidado, de todo o cuidado, de todo o trabalho que é despendido dentro da família para reproduzir a classe trabalhadora enquanto tal, não me parece... Poderíamos fazer uma investigação mais aprofundada e chegar numa outra conclusão, mas a mim não me parece que ele possa ser ele possa ser parte da mais-valia, não faria sentido de acordo com os conceitos do Marx, tá? O máximo que ele pode fazer e que a gente poderia reivindicar é uma reformulação do valor, do conceito de valor da força de trabalho, incorporando esse tipo de trabalho, porque ele está muito mais para compor o valor da força de trabalho do que para compor a mais-valia. Então, recomendo que você leia lá o capítulo do 11, 12, 13. Capítulo 13, sobre a maquinaria grande indústria, especificamente o item A. E umas notas de rodapé bem interessantes que o Marx coloca lá. Eu lembro de uma que ele menciona o seguinte... A dona de casa, a mulher, quando ingressou no mercado de trabalho, ela deixou de ter tempo para fazer as coisas do lar.
Então, muitas coisas ela precisou começar a comprar pronto. Então, por exemplo, se antes ela costurava a roupa dos filhos, poxa, agora ela trabalha 12 horas. Como é que ela vai costurar as roupas dos filhos? Ela começou a comprar roupa pronta. Então, ele chama a atenção que este fenômeno produziu um aumento no custo de vida do trabalhador. Mas é assim, é o máximo que ele faz, tá? Ele não relaciona em momento nenhum este tipo de trabalho que a mulher, historicamente, realiza em casa com qualquer aspecto da mais-valia, tá? Eu não sei se é possível fazer essa vinculação. O máximo que eu acho que é possível a gente avançar é dizer que, olha, o conceito de força de trabalho está muito restrito, a gente precisa ampliar ele. Nesse sentido, o que ia implicar? Ia implicar que um aumento no nível do valor da força de trabalho, no nível histórico do valor da força de trabalho, enfim. Mas é tudo uma questão de se debruçar mais em pesquisas, tá? Eu confesso que também não é muito a minha área de pesquisa, eu tenho orientado, mas assim, a gente vai até onde o aluno consegue ir, na verdade, porque o trabalho é do aluno e não é nosso, né? Então, tem até 2 alunas que escreveram coisas sobre o trabalho reprodutivo, mas nunca conclusivas no sentido de que ele faz parte ou é qualquer gota de aglutinação aí, por assim dizer, da mais-valia, tá? Obrigada, professora. Professora, diga, quem está... Desculpe interromper, eu peço licença, é porque eu lembrei de uma frase dessa Silvia Federich, que eu só queria colocar aqui como reflexão mesmo para o pessoal. Não é grande, mas é só para contribuir para não perder a linha de raciocínio dentro do trabalho reprodutivo dessa questão da mulher. Ela diz o seguinte, ela é conhecida como a bruxa do capitalismo, né, que o capitalismo teme essa bruxa, e ela diz o seguinte: imagine se as mulheres entram em greve e não produzem filhos, o capitalismo para. Se não há controle sobre o corpo da mulher, não há controle da força de trabalho. Encerra a frase, fecha aspas. É só para contribuir na reflexão. Obrigada. Obrigada, Franciane. Não, de fato, tem uma contribuição... foi a Fatalita que falou? Desculpe. De fato, tem a gente pode tomar isso como tendo um impacto importante assim, para o capitalismo, mas é preciso tomar cuidado com a torção do próprio conceito do que é mais-valia, né, pessoal? Então, é isso que eu tenho assim, um pouco de cuidado, tá? O fato de que a mulher é responsável por gestar o filho, a criança, ok, né? Perfeito, isso daí é uma realidade. Mas qual é o link que a gente pode fazer com a coisa da produção da mais-valia? Então, assim, uma coisa é aspectos bem específicos da vida econômica do capitalismo, e outra coisa são outros aspectos da vida do capitalismo que decorrem dessa configuração que o sistema tem. Então, por exemplo, o patriarcado, as relações sexistas, machistas, enfim, uma quantidade de coisas que a gente precisa analisar, assim, na minha opinião, dentro dos seus respectivos marcos, né? Então, eu acho assim, a gente precisa tomar cuidado. A nossa tentativa tem que ser assim, construir um avanço da teoria do Marx que seja coerente com a base que ele construiu, né? Então, se a base dele é um determinado conceito de mais-valia, em que medida a gente pode relacionar certos trabalhos, então, por exemplo, o trabalho reprodutivo. Eu até hoje não fiquei convencida desta relação do trabalho reprodutivo com a mais-valia, tá? O máximo que eu avancei foi em refletir assim, puxa, bem que o conceito de valor da força de trabalho poderia ser expandido e incorporar aspectos da vida familiar e do trabalho necessário, por exemplo, o trabalho de lavar louça, o trabalho de lavar a roupa, todos eles são trabalhos que, se não forem feitos, a força de trabalho não se reproduz de forma completa, né? Então, esses tipos de trabalho me parecem que poderiam ser parte do valor da força de trabalho. Agora, mais do que isso, eu não consigo avançar, entendeu? Podemos, se alguém estiver fazendo uma pesquisa em relação a isso e quiser nos iluminar aí, fiquem à vontade, mas realmente eu só fui até aí, né? Nessas questões. Mais alguém, pessoal, gostaria de falar mais alguma coisa? Deixa eu dar uma atualizada aqui no meu...
Ah, agora eu atualizei. O Péricles está na vez. Péricles, a palavra é sua. Depois tem o Marcelo, depois tem o Guilherme. Boa noite. Oh, boa noite, Péricles. Tá. Primeiramente, parabenizar aí pela organização do grupo, né? Leitura aí do Capital. Né? Obrigada. Dizer que eu sou estudante da pós-graduação da UniOeste, aqui no oeste do Paraná, e tá sendo bastante produtivo as discussões aí, né? Eu também estudo Capital. Só que a minha pesquisa vai para outros rumos aí de discussão, né? Tem a ver mais com o caráter religioso do capitalismo, né? Eu trabalho o capitalismo enquanto uma religião, mas foge um pouco da discussão aqui. Eu queria, na verdade, tirar uma dúvida que me apareceu ali na fala da prof sobre a questão da força de trabalho, do valor da força de trabalho, né? O cálculo do valor da força de trabalho, como que ele se dá, né? E no momento da fala da prof, ela até fez uma brincadeira ali com a questão da cerveja e entrar no nessa conta, né? Dos elementos necessários para o trabalhador poder reproduzir a sua existência, né? Se bem que, não sei, né? Nesse caso, eu teria algumas divergências, enquanto brincadeira vale, né? Eu acho. Mas, assim, enquanto Marx fala no Capital em relação a reproduzir a força de trabalho, né? O valor da força de trabalho, o cálculo dela é feito, né? De acordo com a soma dos elementos, né? Dos valores necessários para a reprodução da existência do trabalhador, né? E a prof colocou no momento da fala ali que o lazer entraria neste cálculo. E daí a minha dúvida, porque a impressão que me dá, assim, tendo uma leitura do conjunto da obra de Marx, né, e não especificamente só dessa parte, mas que me parece assim que o Capital se preocupa mesmo em garantir a existência física do trabalhador, não seu lazer, né? Ele não tem, na verdade, o trabalhador é cada vez mais, à medida que a exploração capitalista cresce, né? E, portanto, até a busca de mais-valia, enfim, sobra cada vez menos tempo de lazer para o trabalhador, né? E, assim, eu vou usar o meu exemplo pessoal de professor e também de estudante, né? O salário que eu estou recebendo ultimamente, né? Mal e mal sobra para minha cerveja aí, para eu poder aliviar um pouco a minha musculatura, relaxar um pouco. Enfim, enganar um pouco os meus sentidos frente ao cansaço, né? O desgaste físico e mental que o capitalismo cria para o trabalhador, né? O meu dinheiro para lazer eu não tenho mais, né? Assim, nós temos um lazer, um tipo de lazer, né? Acho que daí dialogaria aí com o pessoal que colocou a questão da escola de Frankfurt, né? Que é um tipo de lazer também que acaba nos roubando mais tempo livre e mais trabalho ainda da gente, né? Do que realmente trazendo um lazer de fato, né? Reproduzindo alienação também, reproduzindo a consciência burguesa, etc. Mas a minha dúvida é essa, se realmente o lazer entra nesse cálculo da força de trabalho. Excelente, Péricles, excelente questão. Porque a tua questão mostra uma necessidade da gente lembrar dos níveis de construção dos conceitos do Marx. Então, vamos lembrar, né? O valor é o conceito mais abstrato que tem na teoria do Marx, tá? Ele sempre se estabelece enquanto ponto de referência, tá? Então, o Marx vai falar assim, o valor de uma mercadoria qualquer é a quantidade de trabalho necessária para produzi-la. Então, toda a quantidade de trabalho socialmente necessária para produzir aquela mercadoria é o valor dela.
Porém, não significa que ela vai ser vendida pelo aquele valor. Nós já falamos isso na discussão que a gente falou que é preciso fazer uma mediação, né, entre a categoria valor e a categoria preço, e essa mediação é feita lá no livro 3, no capítulo sobre a transformação dos valores em preços de produção. Com o valor da força de trabalho acontece exatamente a mesma coisa. Então, uma coisa é o valor da mercadoria força de trabalho. O que é necessário para essa mercadoria força de trabalho estar apta do ponto de vista físico e mental, porque isso é necessário, né? É necessário para que ela exerça a atividade produtiva dela da forma mais produtiva possível, né? Quanto mais cansada uma pessoa, menos produtiva ela vai ser, e quanto mais surtada, menos produtiva também ela vai ser. Então, o valor da força de trabalho contempla, assim, todos os elementos e, portanto, a quantidade monetária necessária para adquiri-los, todos os elementos que recomponham de forma absolutamente adequada a força de trabalho enquanto tal. Agora, isso é assim porque o capitalista se preocupa com o trabalhador? Não, em hipótese alguma. Isso é assim porque a mercadoria força de trabalho, para se reconstituir e, portanto, para se produzir, requer esta quantidade de trabalho. É isso que o trabalhador recebe no capitalismo? Não necessariamente. O que o trabalhador recebe no capitalismo? Ele recebe o seu preço, né? Que nós, por acaso, damos um nome especial para ele, que é o salário, tá? Então, veja, a categoria valor da força de trabalho está num nível de abstração e a categoria salário está num outro nível de abstração muito menor, muito mais próximo da realidade. E o que o Marx vai falar sobre a categoria salário? O salário é determinado não pela quantidade de trabalho necessária para produzir o trabalhador, mas ele é determinado pelas relações de oferta e demanda por força de trabalho. E aí, lá no capítulo sobre a Lei Geral da Acumulação Capitalista, a discussão sobre esse capítulo da Lei Geral é uma discussão de como o Exército Industrial de Reserva regula o nível dos salários. Então, o salário recebido efetivamente pelo trabalhador, ele pode ser igual, maior ou menor do que o valor da força de trabalho. Quando é igual, joia, maravilha, o trabalhador tem uma vida maravilhosa. Quando é maior, melhor ainda, o trabalhador tem tudo que ele precisa e ainda consegue poupar. Quando é menor, é um problema. O trabalhador se reproduz sistematicamente de forma inadequada, de forma totalmente inadequada. E quando a gente analisa os dados sobre rendimento no Brasil, a gente vê que os dados que eu tenho na cabeça, que eu me lembro, estão lá no meu slide sobre o salário. Mais de 80% da população ocupada no Brasil recebia em 2010 até 2 salários mínimos, se eu não me engano. E para a gente ter uma comparação se isso é suficiente ou não para sobreviver, eu usei aquele conceito do Diese, que é o conceito de salário necessário. A gente pode usar ele como sendo uma proxy do valor da força de trabalho, embora ele tenha lá seus aspectos empíricos de cálculo, tá? E possa se afastar em alguma medida do próprio conceito de valor da força de trabalho. Mas, se eu não me engano, eu não vou lembrar os dados, pessoal. 2 salários mínimos, eu acho que era cerca de R$500, e o salário mínimo do Diese era 2.000 e pouco, né? Vejam lá no meu slide que eu não vou saber os dados. Então, mas onde eu quero chegar com isso, né? O valor da força de trabalho é aquilo que o trabalhador precisa para se reproduzir de forma adequada. Se ele vai receber isso ou não, quem vai ditar isso são as relações de oferta e demanda por força de trabalho. E elas mudam muito a depender do setor de atividade. Então, por exemplo, um trabalhador de um determinado ramo de atividade, essa atividade não requer qualificação, etc. e tal, obviamente vai ter uma montanha de trabalhadores que podem realizar esse serviço. Portanto, a oferta de força de trabalho é bem maior do que a demanda, de modo que os salários vão lá para baixo. Então, eles vão ficar muito abaixo do valor da força de trabalho. E assim sucessivamente. Resumidamente, né? O que o trabalhador recebe efetivamente é o seu salário e ele é regulado pelo Exército Industrial de Reserva, tá? Um conceito que a gente vai ver lá no capítulo sobre a Lei Geral da Acumulação Capitalista. Então, assim, eu também sinto, embora nós, professores, né, de universidade,
figuremos aí, né, no topo de uma lista aí de rendimentos, se a gente for comparar com outras atividades menos qualificadas, mas até nós, a gente sente que o valor, que o salário que a gente recebe não repõe, né, tudo que a gente gostaria para a gente se sentir absolutamente reconstituído dia após dia, sem mencionar o que você acrescentou da extração do tempo livre, né? Então, que é uma outra discussão. Mas no que diz respeito ao valor da força de trabalho é isso, tá? A relação precisa ser estabelecida entre o conceito de valor da força de trabalho e a categoria salário. Você quer fazer alguma complementação, Péricles? Não, era só mesmo tirar essa dúvida, porque a leitura que eu sempre fiz, assim, do Marx, sobretudo nessa questão do tempo livre que o capitalista rouba, né, do trabalhador, sobra pouco tempo de lazer, né? Eu estava vendo aqui os gráficos da dívida pública, eu estava vendo, por exemplo, quanto que é investido em cultura aqui, né? 0,03% dos recursos da União vão para a cultura. E, assim, quantos por cento da população, de fato, tem acesso, né? Exato. A isso, porque o trabalhador não... Me parece que o trabalhador tem cada vez menos tempo para o lazer, né? Então, e tem cada vez menos tempo para o lazer. Mas ou seja, cada vez menos o lazer entra no cálculo da força de trabalho. Não, né? Não, veja, no cálculo da força de trabalho ele entra. Onde ele não entra é no salário. Tá? Então, é preciso distinguir essas duas categorias. Do ponto de vista teórico, ele entra e tem que entrar no conceito de valor da força de trabalho. Agora, se ele entra na categoria salário, né, se o montante monetário representado pelo salário que o trabalhador efetivamente recebe vai dar conta de todos aqueles itens que a gente pode elencar que são necessários para reproduzir a força de trabalho de forma adequada, daí isso vai depender exclusivamente das relações entre oferta e demanda por força de trabalho, ditadas aí pelo Exército Industrial de Reserva e pela a acumulação de capital, né? Se ela se acumula de uma forma com o aumento da composição do capital, portanto, aumentando o capital constante e relativamente o capital variável e criando esse Exército Industrial de Reserva ou não, tá? Então, assim, essa sensação que você tem, ela é verdadeira, né? O salário não dá conta disso. Mas por que o salário não dá conta disso? Porque há um erro no conceito de valor da força de trabalho? Não. Porque o salário se determina de uma outra maneira, né? Quem vai regular ele são as condições de oferta e demanda por força de trabalho. E aí, pessoal, é o que realmente assusta no capitalismo, é o fato de que o capital ele tem cada vez menos condições de absorver força de trabalho. E, portanto, em razão de todo o desenvolvimento tecnológico que a nossa sociedade observa. Em razão disso, a gente observa cada vez mais um estoque, um reservatório enorme de trabalhadores ali, e esse estoque de trabalhadores é o que faz nosso salário ir lá para baixo. Então, esse é o capitalismo, pessoal. É com essa realidade que a gente tem que viver. Quer dizer, que a gente vive, mas que a gente pode tentar transformá-la, né? Mas ficou claro, Périx, que não é a mesma coisa valor da força de trabalho e salário? Sim, porque o salário é a forma fenomênica ali do valor da força. Perfeito. Ele não reflete realmente o valor, né? Exatamente, e ele não reflete porque ele se determina na esfera da concorrência entre os trabalhadores. Essa concorrência entre os trabalhadores é ditada pela quantidade de trabalhadores que tem ali disponíveis a serem recrutados pelo capital. Sim. E eu acho assim, também outra coisa que eu acho bacana ali do Marx, né, mas que às vezes dá uma certa dificuldade, é que acho que num primeiro momento da obra, aí, a hora que ele está analisando a coisa nessa forma mais lógica possível, né, os princípios, as leis gerais do capital, ele analisa o capital na sua forma pura, né, como ele seria na sua forma formal, né, pura, na sua lógica. Sim. Mas depois, quando ele entra na questão mais histórica, né, ele sai desse campo abstrato e entra nas questões históricas e
que traz um resgate ali dos documentos da época, né? E tem um momento da obra, acho que um pouco mais, é mais para frente, para depois do que ele discute a mais-valia, a força de trabalho, né? Que ele entra nas questões históricas. O capítulo sobre a jornada de trabalho é um capítulo bem histórico. Isso. Ele cita um exemplo dos trabalhadores ali europeus. Nos Estados Unidos estava ocorrendo a guerra de secessão lá, né? A guerra contra a escravatura, o norte e o sul. E daí a galera do sul, que eram os defensores da escravidão, estavam, né? O argumento que eles estavam usando para dizer que o sistema deles era melhor do que o inglês é que pelo menos os escravos deles, os escravos negros deles, nos Estados Unidos não estavam morrendo de fome, como os escravos brancos da Inglaterra. Ou seja, o capitalismo na prática ele sequer repõe a força de trabalho quase, né? Sim, sim. Então é que o trabalhador morre, daí já entra o que está no exército de reserva, né? Não, quando a gente analisa os dados reais dos rendimentos no Brasil, é uma coisa assim de se perguntar como é que essa população vive. É uma coisa de se perguntar assim, como é que esse pessoal sobrevive dia após dia. É uma coisa realmente bem chocante. Mas é isso mesmo. Mas é isso, prof. Obrigado aí pelo esclarecimento. Obrigada, eu que agradeço. Eu passo a palavra para o Marcelo. Oi, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo certinho? Ouço. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a questão ali que ele fala do refluxo do dinheiro no circuito dinheiro, mercadoria e dinheiro, que ficou um pouco confuso para mim, porque uma hora ele disse que esse refluxo ele se encerra com o fim, né, desse ciclo, então se encerra ali com o dinheiro, mas que não necessariamente tem a ver com o fato de mudar essa grandeza de valor, né, do fato dele ter mais dinheiro no final desse ciclo. Aí eu gostaria de entender melhor assim esse conceito de refluxo de dinheiro que ele fala. Obrigado. É uma excelente pergunta também. O que ele está falando sobre refluxo é o seguinte, né? O capitalista, para ser capitalista, ele precisa sistematicamente repetir o ciclo. Se ele interromper esse ciclo em algum momento, ele próprio deixa de ser capitalista, né? Então, é preciso que sempre do delinha, né, reflua o dinheiro, o D adiantado e uma parte da mais-valia para um novo ciclo, né? Para que o capitalista se mantenha capitalista. Do contrário, então, assim, o capitalista ele não é feito de um ciclo só, né? Do DM delinha. Ele é feito da repetição contínua e incansável do DM, do D delinha, incessantemente, para sempre, né? Então, a cada final de D delinha, o dinheiro recuperado, que é o D, mais o seu acréscimo, que é o linha, né, que pode ser o linha inteiro ou só uma parte dele, precisa refluir para um novo ciclo e começar tudo de novo, né? Comprar de novo mais força de trabalho, contratar força de trabalho, comprar matérias-primas e começar tudo de novo, né? Ciclo após ciclo. Então, o refluxo que o Marx fala se refere a isso, a essa continuidade aí que não pode ter fim, porque o fim dela representa o próprio encerramento do capitalista enquanto capitalista. Acho que é isso, viu, Marcelo? Se quiser fazer alguma parte aí, pode ficar à vontade. Não, obrigado, já ajudou mesmo, professora, valeu. Valeu, eu passo a palavra para o Guilherme. Oi, gente, boa noite. Eu queria reforçar, estou aqui em Londrina, também no Paraná, o pessoal do Unioeste já falou, o pessoal de Curitiba organizando o curso. Queria fazer 2 contribuições e uma pergunta. Voltando um pouco para um capítulo que a gente pulou na leitura, que é o capítulo do dinheiro, que eu achei o mais complicado até agora, ler o capítulo do dinheiro mesmo, né, pela extensão dele. Mas eu ia fazer uma contribuição no sentido que estavam falando do YouTube. Eu pesquiso na economia política da comunicação. Eu acho que uma coisa que a gente passa o olho também é esquecer que o Google é uma puta empresa de software, né? Tem todo um sistema de armazenamento, de produção.
Então, às vezes, a gente passa muito rápido para as categorias, querendo achar uma inconsistência da categoria do Marx, e esquece que teve um trabalhador que projetou o software, que está ali vendo como vai mexer com os anúncios, como vai produzir essa mercadoria audiência que o Itamar colocou antes. Então, queria comentar do campo mesmo. E sobre o trabalho feminino, não sei se o trabalho reprodutivo, não sei se todo mundo conhece uma autora alemã da crítica do valor. Não é uma área também que é muito aceita dentro do marxismo mais tradicional, mas chama Roswitha Scholz, que o argumento dela é que o trabalho feminino é o anverso do valor. Ele é um pressuposto como lógico do valor, de que por isso ele não é remunerado, ele está pressuposto no conceito de valor. Mas, enfim, é uma obra a conhecer. Ela é da linha do Robert Kurtz, que é mais conhecido. Eles foram companheiros um tempo até. Eu posso mandar o nome ali depois. Mas aquele pessoal do antivalor, né? Eu nunca li nada assim profundamente dele, mas já passei os olhos, assim. Então, realmente não poderia opinar sobre. Não sei dizer. Não tem muita coisa em português, mas você acha em Portugal um pessoal traduzindo, e tem uma tese recente de uma professora aqui no Brasil que chama Crítica do Feminismo Liberal, Valor, Clivagem e Feminismo Marxista, algo assim. Mas a pergunta que eu ia fazer é que o Marx, no capítulo 3 do Capital, ele menciona a crise a primeira vez, né? Ele antinomiza o valor de uso e o valor de troca. Ele fala que a crise ela se dá como uma possibilidade deles não se reencontrarem mediados pelo dinheiro, né? E depois, nesse capítulo 4, ele vai falar que o dinheiro é a forma primeira do capital. Eu não sei se isso está exatamente escrito assim, mas a gente poderia, a minha pergunta daí, a dúvida é imaginar nessa discussão toda que se tiver muito dinheiro que não consegue funcionar como capital, a gente está num sistema que vai estar em crise, né? Tipo, seria uma pergunta, não sei se eu estou extrapolando o capítulo, mas acho que eu consigo imaginar isso como uma discussão que apareça aí, né? Que a gente vê muito dinheiro, de certa forma, acumulado, mas não funcionando como capital. Aí essa que é a minha pergunta, assim, como que daria para conectar isso com essa questão do dinheiro ser uma mercadoria, ser uma forma do capital, que acho que foi onde me pegou o dinheiro mesmo, no capítulo anterior, se eu não estiver extrapolando o debate dessa aula. Não, Guilherme, eu acho que se extrapola, mas não tem problema. Você extrapola porque o teu tema é um tema bem interessante, né? Uma discussão bem interessante sobre a crise, mas você capturou uma coisa bem importante, não sei se você já andou lendo lá Teorias da Mais-Valia. Você já leu? Então, é por ali, né? Onde o Marx apresenta as noções mais, digamos assim, primitivas dele sobre crise, né? Lá nos capítulos da Teoria da Mais-Valia. E ele fala justamente isso, né? A definição que ele dá lá de crise é essa: as crises são as soluções das contradições do modo de produção capitalista. E quais são essas contradições, né? É esse rompimento de elementos que deveriam estar unidos e se rompem, ou é a junção de elementos que deveriam estar separados e se juntam, né? Então, no circuito da mercadoria, da circulação simples de mercadoria, mas o que mais interessa a nós é o circuito do capital. No circuito do capital, né, o DM de linha representa uma possibilidade de crise, com certeza, né? Uma quantidade de dinheiro que, por alguma razão, por exemplo, uma baixa lucratividade, não se transforma em capital, ou seja, a baixa lucratividade não estimula os capitalistas portadores de dinheiro a utilizarem esse dinheiro numa atividade produtiva, por exemplo, né? Então, quando você enxerga isso dentro do DM de linha, você vê, opa, existe dois elementos ali que deveriam estar unidos, que é o D se transformando em mercadoria, e que se rompem por essa razão específica da baixa lucratividade, mas podem se romper por qualquer outra razão, né? Então, nesse sentido, sim, eu acho que a definição mais básica do Marx de possibilidade de crise é essa mesmo. Essa ideia do rompimento de coisas que deveriam estar unidas ou da junção de coisas que deveriam estar separadas, enfim. Que representem qualquer tipo de contradição, né? E ele vai dizer, olha, então a crise é a solução dessas contradições. Sempre soluções temporárias, né? Porque não acho que, na opinião do Marx, o capitalismo acabaria com uma
em razão de uma crise, tá? Ao contrário, a crise o que ela faz é queimar capital e reestabelecer as condições de acumulação. Então, não adianta a gente ficar na esperança de que uma grande crise vai acabar com o capital, porque isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que vão falir alguns capitalistas, mas os mais produtivos vão ficar por aí, os mais espertinhos ficam por aí, e se reconstituem as condições de acumulação e eles tocam a vida normalmente, né? Então, mas acho que é isso, eu gostei bastante da tua colocação. Se quiser fazer mais alguma complementação, pode fazer. Não tem ninguém com a mão levantada aqui, pessoal. Vou dar uma atualizada aqui. Não, eu só ia complementar aqui. Tem a Isabela, mas pode complementar. Não, então eu não peguei errado que o dinheiro é uma forma do capital, e se ele não puder funcionar como capital, a gente tem uma disrupção do circuito do capital, que é o D', né? Se ele não consegue voltar para o D' para ser D de novo, igual o Marx colocou no capítulo, então a gente tem uma inconsistência do circuito normal do capital, né? Que para não chamar de crise. Em que medida ele vai levar a uma crise aí? Assim, porque se for só uma incapacidade de um capitalista individual refazer seu circuito, aí pode ser a incompetência dele do ponto de vista administrativo, mas pode ser uma incapacidade meio que generalizada, né? Desse retorno, e aí sim se estabelece uma circunstância de crise. O Marx explora isso um pouquinho também lá no livro 2, né? Nos esquemas de reprodução também a possibilidade de crise aparece assim o tempo inteiro, que é justamente essa possibilidade que se apresenta a cada momento de que as coisas não confluam como deveriam confluir, né? Mais ou menos isso. Isabela, a palavra é tua, Isabela. Desculpa, Isabela, é Marcelo. Marcelo, acho que eu não tinha passado a palavra para ele. Pode falar, Marcelo. Depois a Isabela. Eu já falei, sim. Se for eu, Marcelo, Diógenes, eu já... Tá, é que você tá com a mãozinha levantada aí, mas tudo bem. Tá. Então eu passo a palavra para a Isabela. Tá, posso falar então? Pode sim. Primeiro eu queria também parabenizar a professora e agradecer a oportunidade de participar do grupo, tá? Eu queria perguntar... que agradeço a todos vocês. Eu queria perguntar sobre essa parte de reconhecer quando o processo é produtivo ou não. Eu estava pensando aqui no terceiro setor, por exemplo, né? Nas instituições sem fins lucrativos, que a gente tem essa parceria entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, né? Para a oferta dos serviços. Então, vamos supor, assim, para exemplificar, um serviço de contraturno escolar, né? Que eles realizam as atividades para crianças e adolescentes, de tal até tal idade, e com condicionalidades de inserção, né, para as famílias que necessitam, se isso seria um processo produtivo, que geraria mais-valia, ou se não gera mais-valia daí quando tem recurso público e tudo mais. E também queria emendar na questão do trabalho voluntário, se ele entraria nessa extração do tempo livre que o professor Itamar chegou a comentar, ou se não necessariamente. Obrigada, Isabela. É uma boa pergunta também. O que a gente precisa estabelecer aí, separar as coisas, para a gente tentar definir, né, com um pouco mais de precisão, é o seguinte. Uma ONG, né, não importa se ela se diz sem fins lucrativos ou não, isso não tem a menor importância, porque como ela se declara é uma coisa, o que ela efetivamente faz é outra, né? Então, é preciso saber como que é gerida a atividade dessa ONG, tá? Se as pessoas que essa ONG contrata, porque essa ONG, apesar de juridicamente se reconhecer de uma determinada forma jurídica, ela pode estar agindo completamente como uma empresa capitalista, né? Pode, eu estou dizendo que pode, né? Preciso lá e analisar o caso específico para saber o que acontece. Se isso estiver acontecendo, se essa ONG contrata força de trabalho, certo? Se essa ONG paga aos trabalhadores um valor menor do que eles próprios produzem, e se essa ONG se apropria desta parte de valor que fica, então, por exemplo, não importa se é o Estado que está pagando a ONG, né? Ou se seria uma multiplicidade de pessoas na comunidade consumindo esse serviço. O que importa é se essa relação
se estabelece, né, entre capital e trabalho, ainda que ela se estabeleça do ponto de vista jurídico com outra roupagem, tá? Então, seria preciso saber se isso está existindo. Note que o serviço que ela produz, ele não é comercializado, né? Ele é distribuído, assim, tal como a aula que eu produzo, né? O serviço a aula que eu produzo, uma das características dele é que ele não é comercializado para a sociedade. Ele é ofertado gratuitamente dentro de determinados critérios, que é assim, o aluno precisou passar no vestibular para ter essa aula, mas tudo bem, tem esses critérios, mas essa aula não é comercializada, do mesmo modo que uma aula numa universidade pública, privada, ela é comercializada, né? Ela é vendida. Então, precisaria saber também em que medida esse serviço é disponibilizado para aquela comunidade. Você deu o exemplo do contraturno, né? Então, essas pessoas não pagam por isso, quem paga é o Estado. Então, se estabelece uma relação muito parecida com a própria relação do servidor público. O problema é a relação interna, né? O que está acontecendo aqui internamente, porque essa ONG vai receber um dinheiro fechado do Estado, uma quantidade fechada ali de um contrato que eles assinaram, sei lá, 100 milhões. Só que com esses 100 milhões, os administradores da ONG conseguem contratar força de trabalho, fazer e acontecer e sobrar dinheiro. Esse dinheiro sobrado aí constitui lucro, portanto, mais-valia, né? Então, veja que tudo precisa ser estudado empiricamente para saber se essas coisas que eu estou dizendo realmente acontecem. Ou se não, se a ONG não faz mais do que reproduzir o trabalho desse trabalhador se ele fosse contratado pelo Estado. Então, é preciso saber como é que está acontecendo aí a relação de trabalho entre esses trabalhadores e a ONG e o Estado, para a gente poder saber se eles estão produzindo, se os trabalhadores contratados pela ONG estão produzindo mais-valia. Hoje em dia a gente tem, desde 2014, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. E ali diz, né, tudo certinho, como que tem que ser feita essa parceria. E normalmente tem que ter essa transparência, então tem que se mostrar que o dinheiro realmente está indo para aqueles fins. E supostamente a ONG não tem realmente lucro, né? Isso, porque normalmente é por licitação, né? E aí a licitação é de um programa, às vezes não é de tudo que a organização faz, é de um programa específico na organização que vai ser repassado aquele recurso. Então, isso seria considerado uma mais-valia? Nesse sentido, não. Se ela funcionar como exatamente funciona um servidor público dentro do Estado, a única diferença é que está sendo intermediado por essa ONG, o que eu acho assim sempre muito estranho, né? Porque qual que é a necessidade da ONG intermediar? Mas, enfim, é o que me faz desconfiar se há ou não há realmente lucro por parte dessas organizações. Mas, assim, se isso realmente não acontece, eu acho que se caracteriza muito como o trabalho do servidor público, né? Agora, do contrário, a gente pode dizer que sim, que essa ONG funcionaria como uma empresa capitalista, né? Como acontecem com muitas cooperativas, pessoal. As cooperativas, elas se organizam juridicamente a partir de um princípio, por assim dizer, né? Mas na prática, quando você vai olhar como é que funciona uma cooperativa agrícola, uma cooperativa qualquer, ela funciona como uma empresa capitalista, né? Contratando força de trabalho, enfim. Então, assim, precisa analisar caso a caso para a gente saber. Mas existirem essas duas possibilidades, sim, desses trabalhadores serem produtivos ou deles não serem produtivos. Tudo vai depender se a gente consegue identificar a relação entre capital e trabalho e a produção de uma mercadoria, né? A mercadoria ali seria o ensino no contraturno, então a mercadoria já está clara, né? A existência dela. O que precisa saber é se a relação entre capital e trabalho se verifica. Aí a gente poderia dizer que é trabalho produtivo, produtor de mais-valia. Ficou claro, professora. E a questão só do trabalho voluntário, se ele entraria naquela... Essa questão eu pediria para o Itamar responder, se ele sabe responder, porque eu estou super por fora dessa coisa do trabalho livre aí, né? Tem a ver com o trabalho livre, você está falando, né? Isso, se tem a ver com a extração do tempo livre. O Itamar ou aquele outro moço também que falou que trabalha nessa mesma perspectiva. Mas, Itamar, você pode falar, se você souber dizer alguma coisa sobre isso?
Tá sem o áudio e não estamos te ouvindo. Isso aí remete para aquela discussão que a Escola de Frankfurt fez, e aí para iniciantes, né, quando eu digo iniciantes, é quem está preocupado com essa agenda de pesquisa, né? O texto base seria o texto do Adorno e Horkheimer, A Dialética do Esclarecimento, onde eles vão trabalhar o conceito da indústria cultural como mistificação das massas. Aí lá vai aparecer bem essa discussão sobre o tempo livre do trabalhador, etc., né? Porque você tem que... É aquilo que o companheiro falou sobre a questão do salário e o lazer, né? Então, a Escola de Frankfurt tem, nesse texto, a indústria cultural como a mistificação das massas. A Dona Horkheimer trabalha muito bem essa questão do tempo livre, né? Onde o capitalista, no caso, o dono dos meios de produção, no caso, a indústria da comunicação, né, entretenimento, extrai tempo livre do trabalhador para reproduzir a força do trabalho, né? É bem o exemplo banal que a gente tem aí do Fantástico e do Faustão, né? Por isso que eu não vejo o Fantástico já faz anos, né? Porque a gente já vê que já vai para... Estamos chegando para dormir para segunda-feira, né? Então, a ideia de preparar um trabalhador para segunda-feira, né? E o Faustão é o exemplo típico, né? Então, a indústria cultural se aproxima do circo, né? Essa é a ideia, né? E aí você extrai mais-valia do tempo livre do trabalhador para matar uma coisa essencial do trabalhador, que é o trabalhador perder a consciência, né? Perder a consciência e a sua condição de classe. Então, a indústria cultural serviria para esse propósito. Então, pensar a questão do tempo livre implica naquela discussão que o Bolanhos faz na economia política da comunicação, que é pensar a audiência enquanto mercadoria, né? Então, e aí você resgata a questão do conceito de valor de uso e valor de troca na questão de Marx para pensar a mercadoria, informação e entretenimento. Porque para o capitalista, a mercadoria, valor de uso, não tem sentido. O que interessa para ele é o valor de troca, que vai dar lucro, né? E essa mercadoria, antes dela ser colocada a público, ela já se vendeu, né? Todo mundo que gosta de novela sabe. As novelas da Globo, elas são discutidas no departamento comercial da Globo. Por quê? Porque você vai vender produtos, vai vender valor, uma necessidade, mexe com o imaginário, com necessidades de todo tipo que você possa pensar. Então, ela é discutida no departamento comercial. Então, é muito interessante isso. Tem um livro que é clássico na literatura em comunicação, chamado O Capital da Notícia, de Ciro Marcondes Filho. E ele recupera bem esse conceito, valor de uso e valor de troca, para discutir a questão mercadoria, jornalismo, entretenimento no capitalismo, né? Então, volto a insistir, você tem aí uma ampla gama de agenda de pesquisa, né? E essa questão da virtualidade, comunicação, que nós estamos vivendo uma sociedade mediada pelo computador, aí é Castells puro, né? Aí nós temos que remeter para a Era da Informação, Economia e Cultura, que são 3 volumes, né? Mas no volume 1, Sociedade em Rede, quem está interessado, né? A companheira que falou lá da questão do Big Brother, né? Da moça que está agindo lá com todo o seu esquema montado para a audiência, ganhar visibilidade, faturar em cima, inclusive se manter na casa e ganhar o prêmio máximo, né? Isso aí é muito interessante, o Castells trabalha lá com essa questão da virtualidade, da mercadoria virtualidade, né? Então, o volume 1, a Sociedade em Rede, trabalha bem essas questões, né? E não querendo tomar tempo da aula, né? Volto a insistir, quem tiver interesse nessa agenda é se iniciar no campo da economia política da comunicação. É bem interessante. Eu confesso que eu li muito pouco sobre isso e me interessa ler um pouco mais sobre essa coisa do tempo livre. E eu fiquei bem curiosa sobre a relação entre o tempo livre e a mais-valia. Mas assim, não posso opinar eu me comprometo a mandar para você, Daiane, por favor, um texto. Inclusive, a gente discutiu num curso de jornalismo semana passada, que é um texto do próprio Bolanhos, onde ele introduz o campo da economia política da comunicação, e lá ele se refere à questão da mercadoria audiência, né? Eu acho que por aí tem um campo bom a ser explorado. Então, esse é um texto introdutório, me comprometo a passar para você, para passar para o grupo.
Perfeito, eu passo sim. Joia. Beleza. Bom, pessoal, nosso tempo está acabando. Eu vou passar a palavra para a Isabela, que é a última que está com a mão levantada aqui. E aí, depois da fala dela, nós encerramos o nosso segundo encontro. Pode falar, Isabela. Não, prof, eu já falei. Obrigada. Ah, você já falou? Ah, então tá bom. Pessoal, mais alguém quer... deixa eu ver aqui quem que está aqui. Quem falou? Thalita que está falando, desculpa. Thalita, pode falar então para encerrar o nosso encontro. É bem rapidinho mesmo, não vou tomar muito tempo da aula para poder encerrar, porque a Isabela tocou numa questão de pesquisa, e só para falar para ela assim, que eu tenho um artigo que pode responder as perguntas dela, se ela estiver no grupo do WhatsApp, para ela me procurar, ou eu procuro ela, que eu posso mandar esse artigo, que fala sobre essa relação do terceiro setor, né? E há autores marxistas que defendem essa relação entre o público e o privado, defendem uma forma particular de privatização. Não a privatização integral que a gente defende, né? Mas é uma expressão particular da privatização, porque envolve tanto a desconfiguração da instituição como espaço público, por meio de mecanismos privados, gerencialistas, e quanto à incorporação de organizações privadas como empresas, né? E alguns autores defendem ONGs como empresas sociais, né? Que são regidas pela lógica do mundo dos negócios, recebe financiamento estatal para poder tratar temas de questão social, como educação pública, e assim vai, né? Então, é uma privatização de novo tipo, particular, uma expressão particular, enfim, eu posso encaminhar esse artigo para você, que é bem interessante. Bem bacana, obrigada. Eu acho que é uma excelente contribuição, com certeza. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês o conceito de mais-valia, que é o objetivo central deste capítulo, tá? Nós vamos ficando por aqui. Eu desejo a todos um excelente feriado, que amanhã é dia do Tiradentes, certo? E nos vemos na próxima semana com o capítulo 5, que, se não me falha a memória, é sobre o processo de trabalho e o processo de valorização, tá bom? Tendo dúvidas, pessoal, podem me encaminhar por e-mail as dúvidas, e aí a gente pode discutir. Encaminhem também texto, se quiserem que eu compartilhe com o resto do pessoal, eu posso compartilhar também, tá bom? E lembrando aqui, pessoal... Qual o e-mail, por favor? Isso, eu ia falar isso que é importante. Para a gente não disparar aquele tsunami de e-mails, né, que aconteceu aí nos últimos dias, o e-mail do projeto é o leiturasdocapital@gmail.com. Esse é o único e-mail que vocês devem utilizar para mandar coisas para mim, assim, tá? Mandem pelo leiturasdocapital@gmail.com. E aí eu repasso para o pessoal. Eu costumo repassar sempre colocando o e-mail de todo mundo com cópia oculta. E aí um não fica respondendo para o outro, não gera aquele tsunami de e-mails, tá bom? Aquele outro e-mail, leiturasdocapital@ufpr.br, esqueçam a existência dele, porque ele é um grupo que o Teams criou. E aí, como grupo, ele dispara para todo mundo. Livro 1, livro 2, livro 3, para todo mundo que tiver na equipe do Teams, ele dispara. Então, esqueçam aquele lá. Mandem sempre para leiturasdocapital@gmail.com. Mais uma informaçãozinha que eu passei por e-mail: o nosso site vai ficar temporariamente fora do ar, porque nós estamos migrando para um domínio da UFPR, tá? Mas vocês devem ter visto que eu mandei os links com as videoaulas lá, para quem quiser assistir enquanto o site estiver fora do ar, tá bom? Bom, então, pessoal, eu agradeço a presença de todos e todas e me despeço por aqui. Nos vemos na próxima terça. Boa noite. Boa noite, Daiane. Aquela parte sobre capital financeiro e capital comercial foi show de bola. Parabéns. Foi ótimo. Obrigada. Joia, beleza. Obrigada, pessoal. Pela oportunidade. Até mais. Para todos. Para vocês também. Obrigado.